Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos mais uma vez com o nosso podcast Papo de A a Z e hoje o nosso bate-papo é daqueles que podem transformar não só a forma como você se alimenta, mas também como você cuida da saúde e do bem-estar. A nossa convidada especial de hoje é a nutricionista Nayonara Santana, especialista em nutrição funcional, saúde intestinal, saúde da mulher, emagrecimento e hipertrofia. O nosso tema de hoje é nutrição funcional, o caminho para mais energia, equilíbrio e resultados. E juntos vamos entender como pequenos ajustes nos hábitos podem gerar grandes transformações no corpo e na vida. Nayonara, seja muito bem-vinda ao Papo de A a Z. É um prazer ter você aqui. Uma boa noite, fique à vontade. Olá, boa noite. É um prazer imenso, né, Azenilton, estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho sobre o universo da nutrição e especificamente sobre a nutrição funcional. Então, muito obrigado pelo convite e espero de coração poder contribuir com vocês. Muito obrigado, Nayonara. O podcast que agradece a sua presença e vamos bater esse papo sobre nutrição e saúde alimentar, que com certeza vai ser muito informativo e educativo para os nossos ouvintes. Sim. Nayonara, antes da gente iniciar o nosso tema, eu gostaria de ouvir de você um pouquinho da sua história. Conta um pouco para a gente como começou a sua trajetória na nutrição. Bom, contar um pouquinho da minha história com a nutrição, né? A nutrição, inicialmente, quando eu prestei meus vestibulares, não era o meu curso, não era o curso que eu queria, né? Inicialmente. Mas aí, ao prestar alguns vestibulares, eu acabei colocando a nutrição como um curso. E aí passei, né? Tinha passado em outros cursos e acabei escolhendo nutrição. E hoje não vejo a minha vida, de fato, sem essa profissão tão linda, né, que gera um impacto tão grande na vida das pessoas, né. E me formei em junho de 2017 pela Universidade Federal da Bahia, ou seja, já são 8 anos aí atuando como nutricionista. E de lá para cá, trabalhei em diversos segmentos, né, da área da nutrição e tenho várias especializações dentro da nutrição. Então, logo que eu me formei, eu já comecei a atuar na área clínica, na parte de atendimentos, com consultórios, sempre atendi em várias cidades, né, aqui na Chapada, e aí vi a grande necessidade realmente de me especializar e ir além, né, de trazer um diferencial para os meus atendimentos, que foi quando eu decidi fazer a especialização em nutrição funcional, nutrição clínica, fitoterapia e suplementação individualizada. E isso foi um divisor de águas, né, na minha carreira como nutricionista, como especialista. Atuei com nutrição em unidades de alimentação, fiz parcerias com diversas empresas, levando a nutrição consciente para essas empresas, e também parcerias com diversas clínicas e consultórios. Então, durante todo esse período, eu tenho uma bagagem clínica bem grande, né, durante esses 8 anos, e cada vez mais me apaixonando pela nutrição. E fora essa especialização em nutrição funcional, eu sempre procurei outras especializações e outros cursos dentro da área da nutrição. Então, cursos voltados para a saúde intestinal, saúde da mulher, desempenho físico, né, hipertrofia, a parte aí de musculação mesmo, para quem está praticando atividade física, da gente conseguir auxiliar de alguma forma com a nutrição, emagrecimento, saúde da mulher, que realmente é o meu foco hoje, né? Trabalhar com essas mulheres, ajudar elas de alguma forma. Então, eu comecei a realmente a me especializar em outras áreas. E desde então sou muito apaixonada pela nutrição, né? Não me vejo sem a nutrição nos meus dias, sem poder ajudar as pessoas com nutrição, porque realmente é uma área fantástica que transforma vidas, né? E sou muito grata por ter escolhido esse curso e por ter dado certo e ter me apaixonado tanto por ele. Que coisa boa, Nayonara. Realmente a história é muito interessante, como as coisas se encaixam, né, ao longo do caminho. Você falou sobre a nutrição funcional.
Como ela se diferencia da nutrição tradicional? Então, a nutrição tradicional ela é mais baseada na ideia de uma alimentação que visa mais fornecer nutrientes adequados, né, e equilibrados para o corpo, visando mais aquela prevenção de doenças e manutenção da saúde. Então, ela é bem mais tradicional, né? E ela foca muito na alimentação balanceada em relação a quantidades, a gasto calórico. Já a nutrição funcional tem como objetivo principal corrigir os principais desequilíbrios nutricionais, metabólicos, né, que podem estar causando sintomas ou doenças em algum indivíduo. Então, a nutrição funcional ela vai um pouquinho mais além, né? Ela é uma abordagem mais individualizada, que busca entender as necessidades ali específicas de cada pessoa, levando em consideração a genética, o seu ambiente, o estilo de vida, o seu histórico, né, em relação à saúde. E durante todo esse processo, a gente faz o uso de alimentos que são anti-inflamatórios, antioxidantes, alimentos que têm o potencial realmente funcional para o corpo e que vai agir ali de forma minuciosa em cada questão de saúde, né? Então é um pouquinho diferente. A gente vai mais além da nutrição funcional comparado com a nutrição tradicional. Entendi. E quais são os sinais mais comuns de que o corpo precisa de uma abordagem mais funcional na alimentação? Então, eu costumo dizer que é um corpo inflamado, né? Eu sei que tem muitas pessoas que não têm conhecimento disso, sobre o que eu vou falar aqui agora, mas um corpo que ele vive inflamado, ele precisa de uma nutrição funcional, ele precisa de uma nutrição bem adequada. Então, se a gente fosse visualizar essa inflamação corporal, né, existem vários pontos aí que vão determinar se uma pessoa ela é inflamada ou não. E eu vou compartilhar com vocês esses pontos aqui agora, né? E tenho certeza que algumas pessoas podem até se reconhecer dentro desses pontos, tá? Então, sinais, por exemplo, como baixa energia, uma falta de energia constante, é um sinal que o seu corpo está inflamado. Problemas digestivos, né, frequentes, você percebe que o seu intestino ele não está funcionando de uma forma normal, que você fica ali com inchaço, oscilando, né, ali o funcionamento intestinal, diarreia, às vezes está constipado, você vê que o funcionamento do seu intestino não está 100%, mudanças na sua pele, né, na característica da sua pele, na maciez da sua pele, queda de cabelo, baixa imunidade, né? Você vê ali que o seu corpo ele realmente não está funcionando da forma como deveria ser e que você sente uma falta de energia muito grande e percebe que não está bem, né? Além de outras situações, como por exemplo, dificuldades no ganho de massa magra, dificuldades no processo de emagrecimento, irritabilidade, né, com frequência, estresse com frequência, fraqueza, uma cicatrização muito lenta, né? Às vezes você se machuca e percebe que não está cicatrizando de uma forma correta. Então, assim, são sinais que você pode estar observando para ver se o seu corpo não está inflamado. E tudo isso tem base, né, na saúde intestinal, que acredito que nós vamos falar sobre isso também. Às vezes a gente tem a sensação de que a barriga está inchada. Entraria nessa percepção que você acabou de falar? Depende, porque assim, o inchaço do abdômen e do intestino especificamente pode ser por vários motivos, né? Às vezes você comeu algum alimento, que esse alimento tem um carboidrato mais fermentável, e aí isso vai produzir mais gases. Então, até aí tudo bem, né? Mas já é um sinal que o seu sistema digestivo não está 100%. A gente já tem que ficar em alerta. Mas não significa que você esteja inflamado 100%, né? E já outros sinais, como por exemplo, você pode ter uma intolerância, uma alergia alimentar e não sabe ainda. Às vezes o seu processo ali digestivo realmente é um pouquinho mais lento, produz mais gases, né? O tipo de comida que você come pode influenciar, então às vezes é uma comida muito gordurosa, ou alimentos que são muito ricos em lactose, em glúten. Tudo isso vai gerar esse desconforto abdominal. Nayonara, pode dar exemplos práticos de como essa visão pode ajudar no dia a dia as pessoas? Sim, sim. A nutrição funcional ela pode trazer diversos benefícios, né? Para as pessoas, para a sua saúde, para o seu bem-estar. Mas nós temos algumas funções principais. Então, a primeira, a prevenção de doenças, né, melhorando ali o processo digestivo, redução das inflamações,
redução da dor especificamente, a gente consegue melhorar, aumento de energia, disposição, melhora da qualidade do sono, melhora do humor, do estresse, né? Controle do estresse. Então, a nutrição funcional, ela consegue modular cada aspecto ali em relação à saúde e bem-estar da pessoa de uma forma minuciosa, né? Por que o intestino é considerado tão importante para a saúde geral? E qual a relação entre saúde intestinal, imunidade e até o humor das pessoas? Ai, que ótima essa pergunta, né? Eu amo falar sobre intestino, é algo que me encanta, em saber que o intestino é um órgão tão essencial e complexo ao mesmo tempo, mas é tão essencial para o nosso corpo, né? Porque ele desempenha diversas funções que são importantes para o equilíbrio da nossa saúde. Eu vou destrinchar um pouquinho aqui sobre essas funções que já correlacionam tudo, inclusive o que você disse, essa forte ligação entre sistema nervoso, imunológico e endócrino, né? Então, o intestino ele vai ter aí vários papéis que ele desempenha na nossa saúde. Bom, então o nosso intestino hoje ele é considerado o nosso segundo cérebro, né? Existe essa fala aí que todos ouvem por aí, e é verdade, né? Porque no nosso intestino nós temos ali bilhões, né, de terminações nervosas que param no intestino. O nosso intestino é uma sede de microbiota intestinal, ou seja, o nosso intestino abriga trilhões e trilhões e trilhões de micro-organismos. Então, nós temos ali bactérias, fungos, né, vírus, que estão ali presentes no intestino e que compõem a microbiota intestinal. E essa microbiota é o que vai fazer toda a modulação do nosso sistema imune, então nos ajuda na parte imunológica, ajuda na absorção e na digestão, né, de alguns nutrientes, de algumas vitaminas. Principalmente temos aí algumas vitaminas, como por exemplo a vitamina K, as vitaminas do complexo B, né? Produz substâncias que vão influenciar diretamente na nossa saúde cerebral. Então, mais para frente eu vou falar um pouquinho também sobre essa questão. Um dos papéis da microbiota também é conferir essa proteção, né, de infecções contra o. Então, a gente vê que é uma questão que perpassa, é um órgão que perpassa a parte de digestão e absorção, como todos pensam, né? Todo mundo acha que é só para comer, digerir e absorver. Então, vai além disso. O intestino, ele tem uma função imunológica perfeita, né? A gente tem aí cerca de 70% do nosso sistema imunológico está localizado no intestino, atuando como uma barreira física, química, né? Contra substâncias estranhas que estão em contato com o nosso corpo, bactérias, toxinas. Então, ele vai ajudar a prevenir diversas doenças, principalmente doenças autoimunes, infecções e até alergias, né? Nós temos aí a conexão entre o intestino e o cérebro, então o eixo intestino-cérebro, por isso que ele é chamado de segundo cérebro, porque eles se comunicam bastante entre nervos, né? A gente tem toda uma inervação ali na região do intestino, hormônios e produção de neurotransmissores. Então, um desequilíbrio relacionado ao intestino, ele pode afetar o seu humor, causando ali, por exemplo, ansiedade, depressão, fadiga mental, né? Justamente por conta disso, porque está totalmente conectado com o cérebro. E cerca de 90% da serotonina, que é um hormônio do bem-estar, ele é produzido no intestino, então está mais do que interligado, né? Essas questões. É o órgão de digestão, o órgão de absorção de nutrientes, então ele é responsável por digerir e absorver todos os nutrientes que são passados para a nossa corrente sanguínea, então vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos graxos, carboidratos, né? Geralmente, quando esse intestino está passando ali por um processo de inflamação, como eu tinha dito anteriormente, ele pode diminuir a absorção desses nutrientes, e aí é necessário a gente fazer o reparo. Ele vai regular vários processos inflamatórios. Muito explicativo, Nayonara, quando você fala da questão intestinal, do intestino, como ele influencia tanto, e muitas vezes a gente não sabe como ele influencia tanto a gente, desde a saúde física mesmo, até a saúde mental e o nosso humor. É muito explicativa essa abordagem que você traz. Mas quais as estratégias simples
as pessoas podem adotar para cuidar melhor do intestino? Então, temos pequenas mudanças, né, no nosso dia a dia que já podem trazer, assim, grandes benefícios para a nossa saúde intestinal, nossa saúde imunológica e também emocional. Então, vou dar aqui algumas dicas, né, que todos aí podem estar executando para melhorar essa saúde intestinal. Então, a primeira dica é, de fato, reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados, alimentos industrializados, né? Alimentos de prateleiras, porque são alimentos que são pobres em nutrientes e alimentos que contêm grande quantidade de aditivos químicos, e isso para o nosso intestino vai ser super prejudicial, principalmente para a nossa microbiota intestinal, né? Você pode estar adotando uma alimentação com mais consumo de fibras, onde essas fibras nós vamos encontrar nas frutas, nas verduras, em cereais integrais. Muito bem, fica a dica aí para os nossos ouvintes, que você traz muito bem o que se pode fazer para melhorar, né, de forma geral, o funcionamento do intestino. Você falou na sua apresentação que hoje a sua área de atuação é a saúde da mulher. Você tem a especialização também nessa área. Quais são os principais desafios nutricionais que as mulheres enfrentam em cada fase da vida? Sim, sim. Eu posso dizer, assim, eu atendo o público masculino, mas eu posso dizer que 70%, né, do meu público hoje é o público feminino. Então, eu atendo muitas mulheres todos os dias, né? E é uma área que realmente me encanta muito. Eu adoro falar sobre saúde da mulher, adoro trazer temas voltados para essa área, né? E para responder a sua pergunta, Nilton, eu sempre digo que a mulher, a partir do momento que ela nasce, ela passa por grandes transformações, né? Nós não somos as mesmas todos os dias, isso devido a alterações hormonais, fisiológicas e metabólicas, né? Então, para cada fase ali da nossa vida, a gente vai agir de uma forma diferente devido a esse desequilíbrio que nós temos em nossos hormônios, tá? E a nutrição, ela vai atuar em cada fase dessa. Eu separei aqui alguns pontinhos que a gente pode falar de uma forma mais resumida, mas quando a gente pensa ali logo na infância, né, de 0 a 12 anos, que é aquela fase ali realmente de desenvolvimento, é uma fase de crescimento, uma fase de adoção de hábitos, né? É uma fase também que a criança, especificamente, ela pode estar ali entre uma obesidade, entre uma desnutrição, e aí a nutrição ela vai agir nesses pontos, trazendo ali principalmente a absorção de nutrientes. Então, a gente trabalha com muitos nutrientes nessa fase infantil, justamente para ajudar no desenvolvimento. Aí entramos para a parte da adolescência, então a mulher na adolescência ela tem um crescimento mais rápido, tem a questão realmente voltada para a sua imagem corporal, né, que começa a mudar um pouquinho, e a gente trabalha muitos nutrientes específicos para essa área também, é uma área de descobertas, uma área de muita mudança no corpo da mulher, né, a mulher vê realmente ali uma situação de muita mudança, e a nutrição ela vai atuar também repondo muitos nutrientes durante essa fase da adolescência. Depois que passa a adolescência, a gente entra aí para a idade fértil, né? Que é uma idade onde a gente tenta corrigir principalmente os quadros de anemia, de deficiências nutricionais. É a fase também reprodutiva da mulher, que fica ali em torno de 20 a 35 anos. Então, ali a gente vai ter o período, né, da gestação, de fato, para aquelas mulheres que desejam engravidar, e a gente tenta repor esses nutrientes para o desenvolvimento do bebê, para o desenvolvimento gestacional da melhor forma possível. E quando a gente fala desses nutrientes, a gente foca especificamente em ferro, ácido fólico, ômega 3, proteínas de boas qualidades, né, que vão auxiliar ali diretamente na formação do neném. Então, a mulher, ela realmente se prepara para poder gerir um filho, né, e esse preparo requer muita saúde, muita nutrição em cima disso. E depois que passa dessa idade mais fértil, que já vai entrando ali no processo de menopausa, né, nós temos também uma alteração muito grande em relação à parte hormonal, no qual o metabolismo da mulher fica um pouquinho mais lento. Então, ela já observa que, poxa, perder peso, como perdia antes, já não é, né, igual. Na verdade, esse declínio em relação à perda de peso já começa ali nos 30 anos. Aos 30 anos, a mulher ela já sente que tem mais dificuldade em perda de gordura e perda de peso. Mas quando vai chegando próximo da menopausa, isso intensifica mais ainda, justamente por conta das alterações hormonais e do metabolismo que é muito lento, né? E aí a gente tenta contornar
tudo isso melhorando o metabolismo dessa mulher, fornecendo nutrientes, desinflamando o corpo dela também, né? E depois a gente já vai entrando aí para o processo de menopausa, pós-menopausa e também já de terceira idade da mulher, né? Que contempla aí 50 anos para cima. E aí é o momento que a gente tem uma grande perca também de massa magra no corpo, chamado de sarcopenia, e a gente tem também uma diminuição na absorção de nutrientes, principalmente no intestino, né? Então a gente começa a desenvolver essas questões e a nutrição ela vai agir pontualmente para prevenir essa sarcopenia e prevenir essa absorção de nutrientes. Então, assim, eu vejo que em cada fase da mulher especificamente, a gente vai atuar de uma forma diferente, né? Coloquei algumas aqui que a gente pode estar pontuando. Então, a nutrição funcional, ela vai fornecer nutrientes que são essenciais, né? Para poder produzir e converter ações hormonais de forma adequada. Ela vai apoiar alguns órgãos, por exemplo, como o fígado, o intestino, ajudando na eliminação também de hormônios, né, que são utilizados, hormônios que são eliminados também através do nosso fígado. Ela vai auxiliar também nesse equilíbrio em relação a essa resistência à insulina, como eu tinha dito anteriormente, né, de açúcar especificamente. Então, a nutrição funcional a gente consegue reduzir e equilibrar essa quantidade de açúcar no sangue, prevenindo essa resistência à insulina, né, e também desequilíbrios em hormônios. E a insulina é um hormônio muito importante do nosso corpo, né? Reduz a inflamação, então ela vai ajudar com o processo de redução de inflamação, evita disfunções hormonais, né, crônicas, que podem ser levados aí para o resto da vida, modulando o estresse. Então, a gente consegue também modular alguns hormônios, como, por exemplo, o cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Que geralmente todos os dias ali de manhã, quando a gente acorda, a gente libera em grande quantidade. Por isso que quando você vê uma mulher estressada pela manhã, não se assustem, porque é esse cortisol mais elevado e a nutrição ela vai modular a ação desse cortisol, né? E fora a microbiota intestinal, que está ali o tempo inteiro regulando o metabolismo e ajudando na eliminação dos hormônios, né? Que ficam em excesso em nosso corpo. Então, atua de várias formas. Em situações como TPM, menopausa e até na fertilidade, como a alimentação pode fazer a diferença? Bom, a alimentação ela vai ter um papel fundamental, né, em todos esses momentos. Nesses períodos, principalmente quando a gente se fala de TPM, né, que é essa tensão pré-menstrual, menopausa e a fase da fertilidade, o corpo ele passa por alterações intensas, né, que afetam o nosso metabolismo e afetam principalmente o nosso humor, o nosso sono e até o nosso sistema imunológico. Então, geralmente as mulheres sempre relatam, né, Nutri, nossa, quando eu estou na TPM eu não fico bem, eu tenho muita alteração de humor, eu sinto muito mais dor, muito mais cólica, porque realmente é uma fase que mexe com o corpo inteiro, né? E graças a Deus os homens não sabem o que é isso, viu? Porque não sei se os homens suportariam o que as mulheres suportam, né? Em relação a essas alterações mesmo que o corpo provoca. E aí a nutrição ela vai atuar em cada área dessa. Na TPM, por exemplo, a gente tenta fornecer uma alimentação a fim de reduzir principalmente os sintomas físicos, os sintomas emocionais, né, que são causados por esses desequilíbrios hormonais, principalmente hormônios como estrógeno, progesterona, que são liberados aí nessa fase de TPM. Então, a gente utiliza muito alimentos, por exemplo, que são ricos em magnésio, né, que vão ajudar ali diretamente no seu humor, no relaxamento muscular, na questão da cólica, que é sentida muito, né, pelas mulheres durante esse período pré-menstrual. E a gente pode dar exemplo de alguns alimentos, como, por exemplo, folhas verdes, né, folhas verdes escuras, contém bastante magnésio, banana, sementes, né, sementes em geral, como, por exemplo, semente de linhaça, semente de chia, girassol, né, semente de abóbora, são alimentos funcionais que a gente utiliza durante esse período. Nós tentamos também aumentar o consumo de alimentos que são ricos em triptofano. Lembram lá da serotonina que eu falei? O triptofano ele age como precursor da serotonina, né? Então ele auxilia na produção desse hormônio do bem-estar. Então a gente tenta fornecer na alimentação alimentos que vão ser precursores dessa serotonina,
precursores desse triptofano. E aí temos um alimento como, por exemplo, o cacau, contém bastante triptofano, né? Então, às vezes, ali, modular a alimentação dessa paciente com um cacau, com um chocolate mais amargo, usando também muitas frutas, muitas proteínas de origem animal, podem modular o humor, porque a gente vai estar melhorando essa absorção de serotonina. A gente também tenta, nessa fase da TPM, diminuir alimentos que são irritantes, né, para a mulher, como, por exemplo, o café. Apesar da cafeína ser muito consumida, nessa fase de irritabilidade, a gente tenta diminuir o consumo, né? Reduzimos também alimentos como açúcar, alimentos que são ricos em sódio, né? Para que essa mulher não retenha ali tanto líquido, já que é uma fase que o corpo passa por essas alterações, né? Bom, falando agora um pouquinho da menopausa, a alimentação ela vai ajudar, né, a compensar a queda do estrógeno, que é um hormônio importante, e que essa queda desse estrógeno acaba trazendo muitos sinais ali, né, que a gente fala são sinais bem clínicos, assim, da menopausa, que é ondas de calor, alterações de humor, perda de massa óssea e também aumentos de risco cardiovascular. E aí, nesse momento, a gente acaba trabalhando com alguns alimentos que são chamados de fitoestrógenos, que vão ter ação semelhante ao estrógeno, né? Então, a gente tenta aumentar de forma natural a absorção desses alimentos. E aumentamos também a injeção de algumas vitaminas e nutrientes importantes, como, por exemplo, cálcio, vitamina D, proteínas, né? Que são essenciais ali para manter bem tanto a saúde óssea quanto a saúde muscular na mulher na menopausa. E já durante a fase da fertilidade, que você me perguntou, a nutrição ela vai atuar como um pilar de regulação hormonal, né? Trazendo uma maior qualidade no desenvolvimento dos óvulos. Então, a nutrição ela vai trazer todo um suporte na parte de ovulação. E aí a gente trabalha com nutrientes que são bem específicos, ácido fólico, zinco, selênio, ômega 3, né? São nutrientes assim bem específicos que a gente trabalha no período de fertilidade para poder aumentar a qualidade desses óvulos e a mulher se tornar mais fértil, né? Para poder engravidar. Então, a nutrição ela vai atuar em várias áreas. Um adendo também que eu quero trazer é que uma alimentação muito equilibrada, que é rica em frutas, verduras, proteínas de boa qualidade, né, e gorduras que são saudáveis, elas vão ajudar a regular ciclos menstruais, né, e previne também algumas síndromes, que, por exemplo, a gente tem uma síndrome que é muito comum, que é a SOP, que é o síndrome do ovário policístico, né, e que podem afetar diretamente a fertilidade. Então, quando a gente regula a alimentação, a gente consegue desinflamar o corpo e regula o quadro de SOP, aumentando a fertilidade nessas mulheres. Mas, enfim, é muita coisa. São muitos pontos, né? Mas em todas essas fases, a nutrição, ela desempenha um excelente papel. Muito bem, Nayara. Bem explicativo essa questão da saúde da mulher. Você falou que atende, seus clientes são mais de 70% mulheres, né? Sim, sim, sim. Mas atendo muitos homens também. Muito bem. Nayara, Inclusive, nessa questão da fertilidade, a gente atua também na fertilidade masculina, né? Principalmente melhorando alguns micronutrientes, alguns minerais que são essenciais ali para a formação do espermatozoide, né? Então, a gente atua com tudo isso também na alimentação, pensando dessa forma mais individualizada para poder auxiliar o homem também na questão da fertilidade. entendi. Então, nesse caso, a alimentação também influencia o homem, né? No caso específico da fertilidade. Com certeza, em tudo, não só na fertilidade, na saúde, né? Como um todo, a gente vai conseguir tratar também. Certo, muito bem, ficou bem explicado. E espero que os nossos ouvintes acompanhem essa explanação sua, que ficou bem exemplificado. A gente sabe que, às vezes, quando você pensa na nutrição, muitas pessoas, às vezes, imaginam a questão do emagrecimento, do acompanhamento na dieta, na academia. E está chegando o verão, né? O verão está batendo a porta aí. Claro que a gente tem aqui a primavera, mas
como a gente, aqui na Bahia, principalmente, não tem muito primavera, a gente vai, já parte do inverno para o verão. Sim, sim. E você falou também que trabalha com a questão do emagrecimento e hipertrofia. Sim, Muitas sim. pessoas ainda buscam dietas restritivas para emagrecer. Como a nutrição funcional enxerga esse processo? Então, a nutrição funcional, ela vai tentar ver isso, né, de uma forma muito diferente, porque nós não somos muito a favor dessa dieta totalmente restrita. A gente entende que fazer uma boa estratégia alimentar, ter uma boa estratégia alimentar é o que de fato vai fazer a pessoa alcançar um bom resultado. Então, como eu tinha dito lá no início, né, que as dietas da moda realmente não funcionam porque não é algo que é direcionado. Então, a gente procura, de uma certa forma, montar uma boa estratégia para que aquele paciente ele possa, né, ter um bom desenvolvimento, adequando de acordo à sua realidade, à sua genética, aos seus horários, à sua qualidade de vida, aos seus hábitos mesmo, para que você possa ter uma boa resposta, né? E aí, com isso, essa questão mesmo de ser restrito, né? A gente não procura focar apenas na quantidade de calorias da alimentação. Que é isso que as pessoas pensam. Ah, eu vou restringir aqui a quantidade de comida para diminuir as calorias para eu emagrecer. Mas só que muito mais importante do que essa questão de quantidade de calorias é a qualidade da alimentação. Não adianta você pegar e diminuir quantidade se a qualidade não estiver boa. Então, quando a gente fala de uma boa qualidade, a gente tenta ofertar todos os grupos alimentares, né, em quantidades exatas para aquela pessoa, fornecendo todos os nutrientes que o corpo precisa para emagrecer. Então, tem muitas pessoas até que tentam fazer uma dieta restritiva e não emagrecem, porque não estão ali com os ativos, né, os nutrientes certos para gerar esse processo de emagrecimento. Então, eu vejo que a nutrição funcional ela foca muito em qualidade, ao invés de pensar em quantidade de calorias, que é o que as pessoas buscam geralmente, né? E quando a gente pensa nessa questão de dieta restritiva, cortar calorias e alimentos, né, isso pode gerar diversas coisas ruins no nosso corpo, principalmente o adoecimento, a redução da absorção de nutrientes, né? Nossa imunidade pode cair. Existem vários fatores que são contras essa questão da dieta restritiva. Por mais que as pessoas queiram um resultado muito rápido, muito temporário, não vale a pena, né? É melhor modular, ter uma boa estratégia, do que fazer de forma restritiva. Hoje a gente tem muita loucura na internet, a receita pelas IAs, e as Sim, pessoas vão muito nessa onda. Isso termina prejudicando no processo, né, Nayana? sim, 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 sim. E assim, apesar da inteligência artificial estar aí, né, para nos auxiliar de alguma forma, né, a gente precisa ver isso também, às vezes, por um lado positivo, às vezes inteligente, mas também tem o lado negativo, né? De que as pessoas tentam procurar na internet uma dieta pronta. E essa dieta ela não existe. A dieta ela precisa ser adaptada para cada tipo de pessoa, né? A estratégia certa precisa ser montada para cada tipo de pessoa. Então, é muito melhor você entrar para um acompanhamento, fazer um acompanhamento, ter resultados duradouros, eficazes, do que tentar qualquer coisa, né? Que não vai dar certo. Com certeza. E no caso da hipertrofia, quais as estratégias funcionais podem ajudar no ganho de massa muscular de forma saudável? Bom, nós associamos diversas estratégias, né? Quando a gente pensa no processo de hipertrofia, é o processo de crescimento, né, de massa magra no corpo, que é extremamente fundamental para a nossa saúde. Então, primeiramente, a gente visa reduzir o percentual de gordura daquele paciente, reduzir o quadro inflamatório, reduzir gordura ali que realmente está em excesso, para que essa hipertrofia possa de fato acontecer. Ou muitas vezes o paciente ele já tem um percentual de gordura baixo, e aí procura o profissional para aumentar esse processo de massa magra, né? E aí vamos ter dicas assim bem básicas no nosso dia a dia que já vai auxiliar de certa forma na melhoria dessa massa magra, né? Então, ganhar massa muscular de forma saudável, a nutrição funcional ela vai focar em nutrir
o corpo de uma forma completa, né? Corrigir os desequilíbrios que podem ter em relação aos nutrientes e otimizar ali mesmo aquele ambiente metabólico do corpo para que esse crescimento muscular possa acontecer. E aí a gente tem algumas estratégias bem simples que a gente pode estar aplicando no nosso dia a dia que já vão auxiliar nessa construção da massa magra, né? Como, por exemplo, consumir proteínas de alto valor biológico, de boa qualidade, onde a gente pode estar encontrando aí, principalmente nas proteínas de origem animal, né? Nos ovos, no leite, nas carnes também de boas qualidades, como, por exemplo, o peixe, o frango, né? A carne vermelha. Quando a gente ajusta essas proteínas de boa qualidade, a gente também vai estar ali absorvendo aminoácidos que são essenciais para que a nossa própria massa magra possa aumentar, né? Incluir na alimentação carboidratos que são bons para fornecer energia, né, ao treino e trazer uma recuperação muscular muito mais rápida. E quando a gente fala desses carboidratos, a gente pensa muito nos carboidratos complexos, que são os carboidratos que vão liberando energia de uma forma mais lenta em nosso corpo, e que são carboidratos que são bem ricos em fibras. Então, eles vão ter também ali uma ação bem mais funcional. A gente fala ali dos alimentos mais integrais, né? Alimentos como tubérculos, a gente tem a batata doce, o inhame, temos o cuscuz, né? Temos ali os alimentos que são cereais integrais, que também podem ser classificados como carboidratos. Então, o arroz integral, o pão integral, outros grupos alimentares que a gente pode incluir, fora as frutas e verduras. Então, quando a gente consegue adequar essa parte dos carboidratos, a gente consegue ter mais energia para desempenhar bem nos treinos e ter mais crescimento muscular, né? Consumir também na alimentação, que é de extrema importância, e muitas vezes as pessoas não focam nisso, mas é importante, gorduras de boas qualidade, né? Então, gorduras boas que vão auxiliar também no nosso processo de construção de massa magra, principalmente gorduras que são fontes de ômega 3, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, o peixe, a gente tem o atum, que é uma excelente fonte de ômega 3, nós temos as sementes, né? Temos também as castanhas, as oleaginosas, o próprio azeite que a gente pode usar em casa, são fontes de gorduras boas que vão auxiliar no nosso processo. Focamos também em alimentos que são anti-inflamatórios, né, para otimizar a recuperação muscular. Então, a gente utiliza muito alimentos anti-inflamatórios. Eu posso trazer um exemplo aqui da cúrcuma, que é um alimento, assim, fantástico, né? É classificado como um dos melhores alimentos anti-inflamatórios para o nosso corpo. Então, a gente associa o uso da cúrcuma até para evitar as dores, né, e as fadigas realmente ali do músculo. Manter o intestino, claro, saudável, né, mais uma vez sempre tocando no intestino, porque ele é fundamental, sem ele estar saudável, nada disso pode acontecer, tá? Esse intestino ele tem que estar bem, e trazer os outros hábitos saudáveis também, né? Então, ter um bom sono, regular estresse, como eu tinha dito antes, hidratar, né? Ter uma boa hidratação também, e se necessário, a gente faz o uso de alguma suplementação também inteligente ali, a gente faz a associação de alguns ativos, né, nutricionais, para avançar mais ainda esse resultado de massa magra. Então, para hipertrofiar com saúde, né? É fazer a perfeita combinação ali de carboidrato, proteína, gordura boa, intestino saudável, sono, treino, né? Que o treino também precisa ser consistente, tem que ter uma consistência muito boa no treino para poder ter uma boa hipertrofia. E é isso, a gente vai tentando ajustar para que esse paciente tenha um bom resultado. Como manter esses resultados conquistados sem cair no famoso efeito sanfona? Então, muitas pessoas passam por esse efeito sanfona, né? Que é esse ciclo de perda e ganho de peso repetido, né? E eu vejo que, assim, isso exige muito mais do que uma estratégia, exige muito mais do que uma dieta, né? Envolve realmente uma questão de mudança de hábito que seja sustentável. Não vai adiantar a pessoa tentar fazer algo que ela não consiga sustentar. Por isso a importância da estratégia, da gente montar uma boa estratégia que ela possa sustentar e não ficar nesse efeito sanfona, né? E é preciso ter muito foco, ter muita consistência, equilíbrio, né, para conseguir ficar bem e não ter efeito sanfona. Temos algumas estratégias, né, que eu digo que são estratégias chaves realmente para manter esses resultados
conquistados de uma forma muito mais duradoura. Então, a primeira de todas, que eu gosto sempre de conversar com os pacientes, é que vocês precisam focar em hábitos, né? E não em dietas restritivas. Então, cada mudança de hábito que você vai tendo ali no seu dia a dia, aumentou a quantidade de água, melhorou o consumo de frutas, verduras, tem que ser de uma forma consistente que você vai conseguir levar para o resto da vida. E se você pensar que é algo restritivo, que você está fazendo dieta, que é muito restrito, você não vai conseguir executar isso por muito tempo, tá? Então, mudar essa mentalidade realmente e focar em mudança de hábito ao invés de focar em dietas restritas, né? Manter uma rotina alimentar regular, então, por exemplo, você ter ali os seus horários, as suas quantidades específicas, isso vai ajudar muito também a manter, né? Praticar atividade física é algo que é indispensável para quem deseja manter o seu resultado. Bom, sempre que eu dou alta para os pacientes, eu sempre trago todas essas estratégias e digo a importância da atividade física, né? Então, se ele quiser manter um resultado duradouro, não é só a alimentação, ele precisa associar também o treino e sair do sedentarismo, né? Por isso que as pessoas recuperam, às vezes, muito peso, acabam recuperando ali os resultados que foram ganhados, né? Eles perdem esses resultados justamente por não dar continuidade, por exemplo, no treino e na dieta, né? Então é preciso ter um pouco de consistência com isso também. Cuidar da saúde emocional, eu acho que é fundamental para poder sair do efeito sanfona, para você poder manter esse hábito de uma forma muito mais consistente, né? Evitar aquela mentalidade do tudo ou do nada, né? Eu sei que tem muita gente que age dessa forma, ou é tudo ou é nada, ou é 8 ou é 80, né? Sair disso, porque nem tudo que é restrito demais vai ser saudável para você. Então, você precisa compreender que a boa alimentação, a reeducação, ele contempla todos os alimentos, né? Só que a gente equilibra as quantidades e é isso que você vai levar para o resto da vida. Então, muitas vezes não é uma maçã que vai te fazer emagrecer e também não é um hambúrguer que vai te fazer engordar. Tudo depende do contexto que você está inserido ali. Então, rejeitar essa mentalidade de tudo ou nada é fundamental, né? Para você se manter no processo. E reavaliar sempre as suas expectativas. Eu acho que é fundamental também você estar sempre visualizando os seus resultados, né? O que você quer atingir, qual é a versão que você quer chegar e fortalecer isso dentro de você. Eu acho que é uma excelente estratégia também para sair desse ciclo de efeito sanfona. Mas são muitos pontos, né? Se a gente for abordar todos, são muitos. Com certeza, mas esses que você pontuou aí já é uma boa dica para quem está pensando em seguir, né, na vida saudável e na alimentação saudável. Você pode compartilhar algum caso marcante de transformação de paciente através da nutrição funcional? Com certeza. Bom, eu tenho, assim, inúmeros casos, né? Inúmeros, são 8 anos trabalhando como nutri e especialista nessa área de nutrição funcional, então são muitos casos que eu atendo diariamente, né? De melhorias através da nutrição funcional. Mas eu vou falar de um específico, claro, que assim realmente me tocou porque eu vi a mudança realmente acontecer a partir da nutrição funcional. Vários tiveram essa mudança, mas esse especificamente foi bem especial, né? Então, eu estou falando de uma paciente mulher, né, do sexo feminino, de 33 anos, já ali, né, na sua fase reprodutiva, e que estava com um diagnóstico de SOP, de síndrome de ovário policístico, e endometriose. Ou seja, é uma paciente que vive inflamada, vive com dores, né? Principalmente dores crônicas. E aí, quando ela me procurou, a gente avaliou, né, a questão da saúde dela, analisou por completo a saúde dela, fez todo um rastreamento para avaliar como ela estava. E eu vi realmente que era uma paciente que vivia inflamada, principalmente nessa região intestinal, né? Então, era uma paciente que estava com um desequilíbrio na sua microbiota intestinal, se sentia muito inchada, muitas cólicas fortes, né? Cólicas recorrentes, não apenas no período menstrual, mas por conta da própria endometriose. Ela sentia uma cólica absurda, muita dor. Era uma paciente que estava com queda de cabelo, paciente com muitas deficiências nutricionais. Eu cheguei a solicitar vários exames de sangue para ela e consegui ver o tanto de deficiência nutricional que ela estava tendo, né? Justamente porque o intestino vivia inflamado. E essa inflamação no intestino ocasionava essa série de coisas no corpo inteiro. Como eu disse lá no início,
esse intestino está por trás de tudo quando ele está inflamado, né? E aí nós iniciamos, depois de fazer muita avaliação com ela, de avaliar exames, avaliar toda a saúde dela, nós iniciamos o tratamento nutricional durante 3 meses. E durante esses 3 meses nós obtivemos, né, uma excelente resposta. Inclusive, foi uma paciente que estava com muita dificuldade em perca de gordura, em ganho de massa magra, justamente por conta dessa absorção intestinal que vivia comprometida, né? E aí nós montamos uma estratégia, adequamos a alimentação para ela, analisamos como que ela poderia executar isso no decorrer do tempo, do dia a dia dela, né? Sempre pensando na realidade dela, adequamos e priorizei principalmente para ela o uso dos alimentos funcionais, principalmente os alimentos que são anti-inflamatórios, né? Então, fiz o uso ali de diversos alimentos anti-inflamatórios que pudessem auxiliar no processo dela. Cuidei também da microbiota intestinal dela, fiz reposição, inclusive, de lactobacilos. A gente consegue fazer reposição de probióticos, né? Fiz todo um processo ali, realmente, de desinflamação intestinal, para que essa paciente pudesse absorver melhor os seus nutrientes. E aí, diante de todas essas condutas, a gente conseguiu avaliar uma grande melhora na saúde dela, como um todo, em 3 meses de acompanhamento, né? A gente sabe que o resultado ele não vem da noite para o dia, mas se a gente tiver um prazo maior, a gente já consegue ter um resultado muito bom e duradouro. Então, essa paciente, ela começou a desinflamar, a diminuir os quadros de cólicas, de dores, né? A melhorar 100% o funcionamento do seu intestino, parou de viver irritada, parou de viver inchada, né? Diminuiu a queda de cabelo, a gente conseguiu fazer várias reposições ali de nutrientes que diminuíram essa queda de cabelo. Então, com tudo isso, ela melhorou a autoestima, melhorou a parte estética, porque também a questão mesmo dela de melhorar a questão da massa magra, né? Reduzir gordura, a gente conseguiu trazer tudo para a vida dela e se tornar realmente uma paciente desinflamada. Uma paciente que tem uma endometriose, mas que não vive inflamada mais, que não sofre mais com dores, que não tem mais que estar recorrendo a medicamentos, né? Então, assim, esse é um dos exemplos de muitos que eu tenho, que eu acompanho no meu dia a dia, que se fosse para a gente falar que eu ficaria horas falando de cada um deles, né? Mas que teve um resultado, assim, bem impactante. Inclusive, essa paciente, inicialmente, ela estava até com um diagnóstico de infertilidade. O médico já tinha dito para ela, olha, você não vai conseguir engravidar por tão cedo. E aí, depois que nós aplicamos o tratamento nutricional, essa fertilidade aumentou, né? A gente conseguiu até melhorar essa questão da qualidade de óvulos dela. E hoje ela já pode engravidar. Se ela já quiser começar o tratamento para engravidar, ela já pode engravidar, porque desinflamou totalmente ali a questão dos ovários, do útero, né? Toda a sua saúde ali ginecológica foi desinflamada através da nutrição. Então, é isso. Nutrição funcional é poderoso. Poderoso demais na vida das pessoas. Que história legal, Nayonara, e assim, que sirva de inspiração para mais pessoas procurar o profissional, não tentar por conta própria, porque às vezes termina fazendo de forma errada e aí complica mais ainda o quadro. Sim, Então, assim, essa história é bem interessante e assim, as pessoas devem procurar o profissional adequado para auxiliar, né, no tratamento. E assim, dentro dessa história que você traz, quais são os principais erros que as pessoas cometem quando tentam mudar hábitos alimentares por conta própria? Bom, um erro assim bem comum que eu sempre vejo, né? Existem vários erros, mas o bem comum é seguir essas dietas da moda, né, de forma extrema, querer resultados também que são imediatos, porque o resultado ele não é imediato, né? Então, por exemplo, você vê uma pessoa levou uma vida se inflamando, né? Comendo alimentos que não são bons para a saúde, tendo uma vida sedentária. Ela levou ali anos para se inflamar. Não vai ser em um mês que a gente vai conseguir desinflamar, né? Então, requer um período. Então, não é resultado imediato. A gente precisa de um tempo para desinflamar. Então, é um erro bem comum também. Cortar alimentos, né? Que geralmente gosta. Então, alimentos de uma forma radical, a pessoa tende a cortar, fazendo restrições ali bem severas, né? Copiar dietas de outras pessoas, isso é muito comum. Então, acabar ali, porque fulano emagreceu, eu também quero a dieta dele, e tenta buscar, como eu tenho muitos pacientes que acontecem isso, né? Eu tenho muitos resultados, assim, de emagrecimento que são visíveis,
E aí as minhas pacientes ficam recebendo mensagem o tempo inteiro, né? Já qual é a sua dieta? Me passa a sua dieta. Então, é um erro também, né, que as pessoas têm a cometer. Pular refeições, né? Eu acho que é algo que a gente pode falar, porque isso pode causar muita fome e ser ruim, né, no processo de saúde, apostar em alimentos que são ditos como fit, mas na verdade não são, né? Às vezes existem muitos alimentos ali com rotulagem que tá ali, é fit, é zero, é sem lactose, é light, e aí esses alimentos, né, muitas vezes são muito processados, então apesar de ter uma diminuição de algum nutriente ali, são extremamente processados e isso faz com que o alimento não seja saudável. Então é por isso que é preciso ter uma boa estratégia, né? Não planejar suas refeições é algo também um erro bem comum. O planejamento ele é essencial e a organização, né, para que a pessoa tenha um bom resultado. Ignorar a questão emocional dentro do contexto da alimentação. Então, hoje a gente vê pessoas que estão adoecidas emocionalmente, que usam muito a alimentação como um gatilho, né, de forma ali de aliviar as suas questões emocionais, e isso é muito ruim. Esquecer também de cuidar do seu sono, de modular o seu estresse, né? Querer mudar tudo de uma vez. Então, são muitos erros assim que as pessoas cometem em busca dessa vida mais saudável sem estratégia, né? Existem muitos erros. Você falou sobre a questão da alimentação influenciar no emocional e casa com essa próxima pergunta, como a relação com a alimentação impacta diretamente a autoestima e o equilíbrio emocional? Bom, a relação é porque a alimentação ela vai impactar diretamente, principalmente na nossa autoestima, né? No nosso equilíbrio emocional, porque comer não é apenas um ato que é biológico. Eu não pego ali só o alimento para comer e pronto, né? Ele também é um ato emocional, um ato social e cultural. Então a comida ela está passando ali por diversos processos em nossa vida, né? Então o que comemos e como nos sentimos em relação à comida e ao nosso corpo afeta diretamente o nosso bem-estar e a forma como a gente se relaciona com esse alimento, né? Então a alimentação ela perpassa uma questão também de só comer para nutrir o corpo. Ela é um fator também emocional. Então, tem muitas pessoas que acabam ali usando a comida, né, de uma forma errada também. Acabam usando a comida como fome emocional, né? E hoje eu procuro muito alertar isso durante os meus atendimentos, de que existe essa questão comportamental, né? Que é uma mudança que precisa ser feita realmente em relação ao comportamento daquela pessoa, dela entender que ela não pode utilizar a alimentação como forma emocional, para sanar suas emoções, né? E o ser humano como um todo, ele não tem um controle muito grande sobre suas emoções. A gente não foi treinado, né, para isso quando era criança, a gente não teve algo de base para nos ajudar a controlar as questões emocionais. Mas a alimentação ela vai estar presente em tudo, né? Então, comer com culpa também, né, ela vai afetar bastante a nossa autoestima, a nossa percepção do nosso corpo. Tem essa questão da fome emocional, né, que é usar a comida para lidar com sentimentos que causam desequilíbrio e culpa. Então, cada vez que você passa por algum processo de estresse, de ansiedade, você acaba recorrendo à comida, isso não é legal, né? A restrição e as dietas que são muito radicais, elas vão gerar frustração, compulsão alimentar e vão afetar diretamente também a saúde emocional, né? Comer com equilíbrio, pensando agora na questão do autocuidado, esse comer com equilíbrio ele vai fortalecer ali o seu corpo, fortalecer a sua mente, né? E é importante também a gente desenvolver durante esse processo a consciência alimentar, que é o quê? Respeitar a minha fome, a minha saciedade e as minhas emoções, né? Promovendo ali o meu bem-estar emocional e que esse bem-estar emocional seja duradouro. Então, a partir do momento que eu respeito a forma como o meu corpo se comporta em relação à comida, eu vou estar melhorando a minha relação com a comida, melhorando a minha autoestima, reduzindo a minha ansiedade e fortalecendo cada vez mais esse equilíbrio emocional. Muito bem, né, Nara? Muito explicativo esse bate-papo nosso. Sim, muito bacana mesmo. Nossos ouvintes com certeza têm aí uma consulta grátis com você. E ótimo.
Muito legal mesmo. E a gente está caminhando para o nosso final do nosso podcast. Eu ficaria mais tempo aqui conversando contigo, porque está muito interessante e me interessa também, porque tudo que vem somar na saúde da gente é importante. Mas a gente caminha para o final do nosso podcast. Mas antes disso, eu queria saber de você, assim, o que significa para você a frase nutrir-se é mais do que comer? Então, nutrir-se é mais que comer, para mim, é você comer com consciência, né? Não é só o que comemos, mas como a gente come, é respeitar o nosso corpo, ouvir os sinais, né, do nosso corpo, entendendo ali realmente as necessidades reais que o nosso corpo está precisando, né? É cuidar também da nossa saúde física, da nossa saúde emocional, evitando os extremos, como eu disse anteriormente, de restrição, de exagero. É buscar um prazer e também uma conexão emocional com a comida, sem ter sentimento de culpa. Então, muitas vezes, né, às vezes eu tenho alguns pacientes que falam, Nutri, será que porque eu estou em dieta, eu preciso deixar de comer um alimento que eu gosto muito? E aí eu sempre aconselho que não, né? Que você não precisa deixar de comer aquilo que você gosta, que você ama, mas que você precisa controlar a quantidade. Então, com isso, a gente consegue fortalecer essa conexão com a comida, né? E tira essa questão de tudo ou nada, de restrições, e fortalece mesmo o prazer, né, que a comida pode nos gerar, só que de uma forma equilibrada. E é um ato de amor próprio, né, e autocuidado, e não punição. Então, a alimentação ela não vem para punir, ela não vem para ser uma obrigação, ela precisa ser um ato de amor próprio que vamos desenvolvendo ali todos os dias, né? Então, vai além. Essa frase aí, nutrir-se só para comer, vai muito além. Com certeza, vai muito além mesmo. Nayonara, é um prazer estar te recebendo aqui no podcast Papo de AZ. Nosso podcast está caminhando para completar 1 ano de existência e você teve aqui hoje do 31º episódio do nosso programa, vem nos abrilhantar com sua história e com sua explicação sobre a nutrição funcional, a hipertrofia, a saúde da mulher. E assim, você atende hoje em quantas cidades aqui da região da Chapada? Então, atualmente eu estou atendendo em Cascavel, né, em Mucugê. Eu atendi em mais cidades, mas eu tive que reduzir por conta de um projeto novo meu que está chegando. Então, tive que fazer realmente uma organização, né, do meu tempo, gerenciamento do meu tempo. Mas atualmente atendo em Cascavel, né, tenho um consultório lá, e aqui em Mucugê também, toda semana, né. E atendo de forma online, e aí de forma online eu atendo para o Brasil inteiro. E como eu falei, tenho bastante parcerias também em relação a fazendas, a empresas, né, daqui da nossa região, que estão sempre também à procura, né, desse cuidado nutricional ali com os seus trabalhadores. Então, eu tenho bastante parceria, muitas parcerias profissionais, e é isso. Como faz para encontrar a Nayonara? Então, tem a minha rede social, né, nós temos o Instagram, @nutricionista.nayonara Santana, vocês podem estar me seguindo por lá. Lá no Instagram eu compartilho minha rotina, compartilho a minha vida como Nutri, né, toda a minha rotina, meu dia a dia, eu adoro colocar lá e, né, poder auxiliar e ajudar outras pessoas. Sempre trago também bastante posts inteligentes, né, posts voltados para todas essas áreas de nutrição funcional, saúde intestinal, saúde da mulher. Então, para quem se identificou hoje com o nosso podcast, né, pode também estar me seguindo lá no Instagram, que eu tenho certeza que vai auxiliar bastante aí vocês na saúde. Muito bem. Aos nossos ouvintes, siga a Nayonara. Quem quiser fazer uma consulta, entre em contato com ela, que ela também faz atendimento online para todo o país. Sim, sim. Nayonara, o nosso muito obrigado. O podcast Papo de AZ teve a honra de te receber aqui. Seu carisma, suas informações muito importantes assim para quem procura um jeito diferente de viver
de se alimentar e sempre buscando a saúde física e mental. A gente só tem a agradecer, né? Eu agradeço você, a sua disponibilidade de estar aqui batendo esse bate-papo com a gente. Nosso muito obrigado para você. E antes de encerrar, eu quero ouvir suas considerações finais, assim, a mensagem que você deixa para quem está ouvindo e quem quer dar o primeiro passo rumo a mais energia, equilíbrio e resultados. Qual seria a sua mensagem assim final de inspiração para essas pessoas? Bom, primeiramente eu quero agradecer, né, o seu convite para participar desse podcast. Para mim foi de extrema importância. O meu primeiro podcast, né? E que bom que a gente trouxe esse tema, que é novo, teoricamente, para algumas pessoas que ainda não conhecem, né? Mas que a gente pode explorar um pouquinho cada área ali da nutrição, cada ponto em relação à saúde, né? Dentro dos temas que a gente trouxe. Então, muito obrigada, viu, Nilton, pelo convite. Fiquei muito feliz. Tenho certeza que vai ser um sucesso esse podcast, né? Vamos compartilhar bastante para ser um sucesso e que a sua página também tenha cada vez mais sucesso e que você tenha muito sucesso também com esse podcast, né? Tenho certeza que é uma ferramenta muito poderosa para auxiliar outras pessoas, né? Em vários contextos, não apenas em saúde, mas em vários contextos, tá? Então, parabéns. E parabéns por mais um ano também de podcast, tá? E as minhas considerações finais, né? É que você precisa começar. Essa é a mensagem que eu já quero deixar aqui, né? Se você quer dar o primeiro passo rumo a mais energia, equilíbrio e resultados, comece, mas comece com intenção. Você precisa começar. Não espere a segunda-feira ideal, ou o momento perfeito, ou o seu corpo, a sua mente, sua saúde, né, estarem perfeitos. Porque a sua saúde, ela tem pressa. Então, não espere esse momento ideal para começar. E lembre-se, mudar hábitos não é só sobre restrições, é sobre reconexão, reconexão consigo, reconexão com o seu corpo, com seus nutrientes, com a sua saúde intestinal, né? É um processo de reconexão. É sobre você escutar o seu corpo, honrar as suas necessidades, escolher ser melhor todos os dias, cuidar de você e cuidar com gentileza e constância também. Então, mesmo que o seu passo seja lento, mesmo que você tenha dificuldades em mudar os seus hábitos, comece, né? Tudo aquilo que você faz hoje, que você planta hoje, você colhe lá na frente. E mesmo que esse processo seja um pouco lento, seja dificultoso, seja devagar, eu não tenho dúvidas do que você vai colher lá na frente vai ser espetacular em relação à sua saúde. Então, a nossa saúde, ela tem pressa, né? É algo que a gente precisa sempre priorizar, todos os dias. E a nossa jornada, ela sempre começa na próxima escolha que você fizer. Então, escolha o hoje, escolha o agora para você mudar. Não espere amanhã, não espere para depois, não espere no final do ano, não espere o ano que vem para começar, apenas comece. Essa é a minha mensagem que eu tenho para vocês, né? Tomem a decisão da mudança, porque vale muito a pena e a saúde agradece. Muito obrigado, Nayonara, mais uma vez. Com certeza, as portas estão abertas para um novo podcast. Eu sei da sua agenda, que é corrida, mas você conseguiu um tempinho para bater esse bate-papo com a gente, e com certeza será um prazer recebê-la aqui novamente em uma nova oportunidade. Prazer é todo meu. Temos aí diversos assuntos ainda que a gente pode explorar, viu? No podcast. Com certeza. Aos nossos ouvintes, acompanhe, curta, compartilhe essa aula e, como eu disse, essa consulta grátis da Nutri Nayonara. Aproveite e veja as dicas que ela deu. Se tiver necessidade, procure um atendimento profissional. Nayonara atende a todo o país de forma online. Então, fique à vontade para entrar em contato com ela, caso você tiver necessidade. O nosso muito obrigado, fica todos na paz, até o nosso próximo episódio, uma boa noite para vocês. Boa noite a todos, gente. Um abraço para vocês.